Bom dia aos amigos de domingo, boa noite aos amigos de segunda e quarta-feira e boa tarde aos amigos de sexta-feira. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento. O tema para a reflexão de hoje é: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, que pode ser pesquisado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Antes de iniciarmos a reflexão, vou ler a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe possuíssem fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Essa parábola refere-se a alguém que teve vultuosa dívida perdoada, mas que não soube perdoar quem devia pouca coisa. Recebeu misericórdia e perdão, mas não fez merecedor desse benefício quando foi colocado em situação similar. Agindo dessa forma, perdeu a oportunidade de quitar suas dívidas de acordo com os preceitos indicados na lei de amor, e foi forçado a pagá-la segundo as leis de causa e efeito. O perdão concedido pelo rei vinha de uma alma elevada, portadora de sentimentos nobres, como misericórdia, tolerância, generosidade, capacidade de ouvir e perceber as dificuldades do endividado. Atributos comuns em espíritos superiores. A brandura tem como complemento a misericórdia, ou seja, só é misericordioso aquele que é brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Todos nós estamos sobrecarregados de imensos débitos para com a providência divina. Todos continuamente lhe suplicamos perdão. Todavia,
somos incapazes de perdoar do fundo do coração a menor falta que alguém comete contra nós. Queremos que Deus nos perdoe e nos tolera, mas não queremos perdoar e nem tolerar nossos semelhantes. A necessidade do perdão é tão importante, tão indispensável, que esta mesma recomendação é repetida em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, quando diz: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Para perdoarmos os erros dos outros, temos que ter consciência que enquanto ficarmos ligados aos erros cometidos por eles, sofreremos as consequências desses erros. A quinta petição formulada por Jesus na oração do Pai Nosso é assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando pronunciamos essas palavras, não estamos apenas aguardando a paz no nosso coração e a tranquilidade em nossa mente. Também estamos assumindo o compromisso de perdoar o que nos ofenderam. Perdoar é libertar-se. As leis de Deus se manifestam através da nossa consciência. Por isso, pedimos a Deus que Ele nos perdoe, assim como nós perdoamos. Quem nos julga é a nossa própria consciência. E a regra que nossa consciência segue para nos julgar é a mesma regra que nós utilizamos para julgar os outros. Sabemos que para nos libertarmos dos nossos próprios erros, precisamos reparar os erros que praticamos. E é necessário também que nós nos perdoemos. Perdoemos o erro que cometemos sobre nós mesmos, porque enquanto ficarmos ligados aos erros, sofreremos as consequências deles, mesmo que os efeitos destes erros já tenham passado há muito tempo ou que não tenham surtido efeito. Se estivermos ainda ligados a eles, sofreremos suas consequências. Para que a nossa consciência nos perdoe, nós precisamos perdoar. A oração que Jesus nos ensinou é um resumo perfeito de tudo que precisamos nos conscientizar em nosso atual estágio evolutivo. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26 está escrito: Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Jesus nos ensinou a orar e recomendou que esquecêssemos de qualquer mágoa que alguém nos tenha causado antes de pedirmos algo a Deus, antes de orarmos. Como podemos pedir algo a Deus e aguardar o descanso em nossos pensamentos se não dermos repouso à mente do nosso próximo? Se desejamos tranquilidade, lembremos-nos do entendimento e da harmonia que devemos para com os outros. A paz também é um alimento da alma. Ao pedirmos tolerância ao Pai Celestial, lembremos-nos antes de auxiliar os outros com a nossa tolerância. A expressão amar ao próximo como a si mesmo ou fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós significa ter caridade
e praticar o perdão para com todos os nossos irmãos. Sermos mais benevolentes com as pessoas nos livrará do egoísmo. O egoísmo que é o mal que assola a humanidade. Quando começarmos a praticar a fraternidade neste mundo de provas e expiações, caminharemos juntos rumo ao mundo de regeneração, onde não haverá ódio nem desentendimento, somente união e benevolência mútua. No livro Pai Nosso, tem uma mensagem da Meimei bem esclarecedora para a nossa reflexão, que é assim: se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. Que possamos refletir essa mensagem e nos sentirmos abençoados até a próxima semana. Que assim seja.